Amém? Poder se sentar. Irmãos, hoje nós vamos iniciar Daniel e eu pretendo terminar. Amém? É muita coisa e é maravilhoso. Isso aqui edifica muito. Eu já peço a você que abra sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você abre, quem foi Daniel? Daniel é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento e que possui um livro que leva o seu nome. Eu achei isso maravilhoso. A sua história na Babilônia, suas visões, interpretações de sonhos e, sobretudo, o famoso episódio conhecido como a Cova dos Leões, fazem do profeta Daniel um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Primeiramente, nós precisamos saber que existem mais de um Daniel mencionado na Bíblia. E como essa foi uma dúvida que eu já tive, eu queria compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 1, que nós vamos falar sobre o primeiro Daniel. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Primeira Crônicas, capítulo 3, versículo 1, nós já passamos por aí, pela nossa SEB. Na minha Bíblia está escrito assim: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. Então, esse primeiro Daniel foi o segundo filho do rei Davi com Abigail. Ele era o mais velho de seus irmãos, Absalão e Adonias, porém, nada mais é registrado na Bíblia sobre esse Daniel. Então, esse Daniel aqui não é o profeta Daniel. Já o segundo Daniel é descendente de Itamar. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8, versículo 2, e nós já passamos por aqui também. Esdras, capítulo 8, versículo 2. Na minha Bíblia está escrito assim: dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Atus. Então, esse é o segundo Daniel. Esse Daniel, relatado por Esdras, irmãos, ele foi um dos signatários do pacto, ou seja, um dos que assinaram um acordo muito importante que está lá no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 1, e eu já vou ler para adiantar. Isso é escrito assim nessa passagem: esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, e no versículo 6 diz Daniel, Geneton e Baruque. Esse ato eu fiz questão de manter aqui, meus irmãos, porque foi muito importante para o povo de Israel. Foi aqui, através desse decreto, que é uma espécie de convocação para o povo de Deus a observar novamente a lei do Senhor. E eu acredito que essa convocação à obediência precisa ser gerada em nossas vidas nos dias de hoje. Nós precisamos, mais uma vez, observar a palavra de Deus. Lembra? Só a Escritura? Somente a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. No livro do profeta Ezequiel também existe referências de um personagem por nome de Daniel. Está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 3, e esse eu quero ler junto com vocês. Nós passamos por aqui também, gente. Esse Daniel aqui, ele é citado como alguém muito justo e sábio, tá? Ele, enquanto você abre, ele é comparado a Noé e ele é comparado também a Jó, como grande exemplo de justiça, tá, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 diz: você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Então, esse Daniel, ele é um cara que foi comparado a Noé e a Jó devido à sua justiça, né? Exemplo de justiça e exemplo de fidelidade também. Já a identidade desse Daniel, narrado por Ezequiel, tem sido muito debatida ao longo dos anos.
Alguns intérpretes defendem que se trata do profeta Daniel, o mesmo Daniel que esteve exilado na Babilônia, né, desse livro que nós estamos lendo. Outros já defendem que esse personagem não é o conhecido profeta bíblico, baseando-se na diferença gráfica em relação ao nome. Ou seja, eles acreditam que esse Daniel é pronunciado Daniel. Já o Daniel, que é reconhecido como profeta, é Daniel, cujo significado é justamente Deus é o meu juiz. Então, já que nós falamos sobre os Daniéis, abre aspas, que não é o Daniel profético, o profeta Daniel, nós vamos agora falar sobre o profeta Daniel. Daniel, ele foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse profeta Daniel também, ele não é mencionado antes dos profetas maiores e nem depois. Já suas profecias são pronunciadas pelo próprio Cristo, mas nada na Bíblia é mencionado sobre ele. Sabemos que o profeta Daniel foi um israelita de linhagem real. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 3, por favor. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Ou seja, Daniel, ele pertencia a uma linhagem real. Jerusalém, ela é sitiada pela primeira vez pelo Império Babilônico. E já na Babilônia, juntamente com os seus outros companheiros, com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Ou seja, meus irmãos, o Império Babilônico, ele adotava essa prática de exonerar a cultura de quem eles levavam cativos, certo? Ou seja, a cultura nesse contexto é um conjunto de costumes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Lagoa Santa, nessa região, nós comemos angu, nós comemos frango com quiabo. Se a gente for para o Japão, a gente vai comer peixe cru, tá entendendo? E cachorro, misericórdia. Então, culturalmente, que exemplo horrível. Então, culturalmente, é um conjunto de costumes. Aqui, quer ver um costume que nós temos, que às vezes nós nem sabemos? Você chega perto do seu pai, perto da sua tia, o que você faz? Bença. Você sabe qual que é a origem desse bença? Alguém sabe? Isso é origem judia. Isso aqui é o judeu que fazia. Tomava benção. E nós fazemos isso hoje por costume, por cultura. Nós chegamos perto das pessoas, tomamos a benção. Cultura, nós entramos em uma casa, aliás, os antigos, né, tiravam os chapéus, passavam em frente a uma igreja, tiravam o chapéu, né, cultura. Então, o Império Babilônico, eles investiam fortemente em exonerar, literalmente tirar do povo que eles levavam cativo a Babilônia. Eles faziam questão de enterrar essa cultura. Uma das coisas era a questão da dieta, como eu disse o exemplo aqui, dos alimentos. E o outro exemplo era a mudança do próprio nome. É por isso que nós lemos sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego, e nós lemos também sobre o próprio Daniel, que teve o seu nome mudado. Então, era por esse motivo que a Babilônia fazia questão de enterrar a cultura. Enterrando a cultura, enterra-se a história. Amém? Glória a Deus. Entre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Conforme o costume babilônico, que atribuía nomes que faziam referência às suas deidades, Daniel também recebeu outro nome, no caso, Beltesazar. Glória a Deus. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real na corte pagã.
Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso está descrito lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Então nós sabemos a história que Davi, ele procura o chefe dos eunucos, ao qual Deus fez, olha só que incrível, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia. Irmãos, eu acredito que Deus esteve o tempo todo com Daniel na Babilônia, o tempo todo. Não tem mérito de Daniel, é Deus, é o Senhor quem aprove tudo, para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente foi feito um acordo para que durasse 10 dias, e fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com um aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem. Amém? Eu acredito que vocês sabem dessa passagem. Isso não tem nada a ver com veganismo, tá? A Bíblia diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus também deu entendimento com toda a visão de sonhos. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 1. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo o tipo de visões e sonhos. Quando o império, irmãos, no período do treinamento determinado por Nabucodonosor, terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a palavra de Deus diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, fazendo com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. O que isso quer dizer, meus irmãos? Pensa comigo. Eles estavam na Babilônia, Deus não impediu que eles observassem os costumes. Não é? O que o Senhor Deus fez? Deus os guardou naquele lugar. E o que eu aprendo com isso, o que eu quero passar para os irmãos, nós estamos nesse mundo também. Nós estamos diante de uma sociedade corrompida, nós estamos diante de povos que perseguem a igreja de Cristo, mas nós não podemos nos corromper. Só se corrompe quem está longe da presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com esses 4 jovens, por estarem numa terra estrangeira, por estarem num local onde eles adoravam vários deuses, receberam nomes de entidades, mesmo assim eles não se corromperam. Que nós possamos colocar isso em prática também, com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. O rei lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia conhecimento e sabedoria. E nós lemos lá atrás que Deus deu entendimento para eles. Deus deu entendimento. E o Senhor também nos dará entendimento, eu creio, em nome de Jesus. E Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Sobre Nabucodonosor, ele havia tido um sonho que lhe deixou perturbado. E convocando os magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pediu-lhes que revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e os seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ler do versículo 19 ao 36.
Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Tem que trocar de óculos. Glória a Deus. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, ele honrou a Deus e recompensou Daniel com 7 presentes preciosos, colocando-o como governador de toda a província da Babilônia. Isso está lá no versículo 48 do capítulo 2. Além do principal, ele coloca Daniel governador sobre todos os sábios. Glória a Deus. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho e soberba. E nós sabemos o que o Senhor faz com os soberbos. O que ele faz? Ele abate. Sobre um estranho ato na parede que aconteceu, que eu acredito que todos nós sabemos. Por pelo menos 20 anos, aproximadamente, nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos, meus irmãos, acreditam que ele tenha, de certa forma, perdido alguma ocupação privilegiada na corte depois da morte de Nabucodonosor. Isso aqui é especulação, tá, gente? Especulação, estudos, tal, mas não está na palavra de Deus. Amém? Só algo para abrir um pouco a nossa compreensão sobre o fato. O profeta aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Belsazar. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor morre e o neto dele assume o governo da Babilônia. Nessa ocasião, Belsazar, ele deu uma festa e acabou ordenando que as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado, tinha sitiado Jerusalém, além das pessoas que eles levaram cativo, levou também alguns utensílios, né? E ali ele fez uma festa, convidou todo mundo, e naquelas taças que pertenciam ao templo, eles tomaram vinho, fizeram uma ruaça. E olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Capítulo 5, do 1 ao 3. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata para o seu predecessor, Nabucodonosor. Tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Versículo 3. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Jerusalém, de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas nelas beberam. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humanas que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. Vou continuar lendo. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado porque os seus joelhos batiam no outro. Meu Deus, imagina isso.
Ai, ai. E as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro da importância no governo do reino. Glória a Deus. Então, quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia, vamos ler lá no versículo 25, esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vai lá no versículo 25, é isso mesmo que está na sua Bíblia? Glória a Deus. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa na parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: primeiro, Mene. Mene quer dizer, Deus contou os seus dias no teu reinado e determinou o seu fim. Tekel quer dizer, fostes pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o Medo, matou Belsazar e conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Na mesma noite em que o rei ficou sabendo do que se tratava aquela escrita, que ele não conseguia saber o que é, na mesma noite, esse rapaz chamado Belsazar, ele morreu na mesma noite. Embora não existia qualquer referência extra-bíblica a um personagem medo com o nome de Dário, importantes estudiosos consideram que esse Dário, citado no livro de Daniel, é o governador da Babilônia no reinado de Ciro. Outro acontecimento extraordinário é o da cova de leões, e eu fiz questão de citá-lo aqui. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e a capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo do império. Isso está lá no capítulo 6, no versículo 3. Vou deixar aqui marcado. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Gente, olha que plano diabólico. Daniel não se abalou com tal decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Imagina o que passava na cabeça de Daniel. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel tentaram garantir que o decreto fosse cumprido, e Daniel lançado na cova de leões. Naquele dia, o rei foi para casa e não conseguiu dormir. Quando amanheceu, o rei se levantou, foi depressa e correu para as covas dos leões. Aflito, o rei chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei,
Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. E o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, não só apenas mandou tirar, meus irmãos. Olha o que esse homem fez, para a glória de Deus. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. E a última visão está lá entre os capítulos 7 e capítulo 12. São registradas as próprias visões do profeta Daniel. Graças a Deus. As quais, entre outras coisas, predizem principalmente o triunfo do reino messiânico. Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 7, nós vamos ler o versículo 13 e 14, por favor. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias. Essa conotação é atribuída a Deus, tá, irmãos? Ancião de dias é Deus. E foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, meus irmãos. O profeta Daniel teve a sua última visão registrada em seu livro nas margens do rio Tigre, durante o terceiro reinado de Ciro. E a conclusão que eu quero compartilhar com os irmãos é que Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Meus irmãos, Daniel, ele não aceitou se corromper. Daniel, ele não aceitou, mesmo estando na Babilônia, ele não se viu como parte, mesmo que a sua cultura, a sua origem foi de certa forma arrancada, ali ele não se corrompeu. Que nós possamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Que nós possamos não nos corromper, estamos aqui nesse mundo. Eu acredito que o Espírito Santo que habita em nós, ele dá sinais. Eu sei qual que é o meu BO, eu sei aonde que eu vou colocar o meu pé, eu sei qual que é a minha falha, às vezes. Mas, meus irmãos, não seja corajoso o suficiente para enfrentar aquilo que você sabe que você não consegue. Não é verdade? Se porventura nós viemos do mundo e o problema que nos pegava lá era a bebida alcoólica, não vamos frequentar lugares que talvez existam pessoas que estão bebendo. Se talvez você tinha um problema com mulher, com pornografia, com quaisquer outras coisas, não frequente, não acesse, não faça nada que vai fazer você pecar. O problema não é estar na Babilônia, o problema é se corromper, é se dobrar a Babilônia. Amém, meus irmãos? Daniel, ele era fiel a Deus, mesmo que isso custasse sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus, mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C., no terceiro reinado de Ciro. E existe uma tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final de sua vida com a libertação dos exilados e foi sepultado em Susa. Porém, não existe quaisquer evidência para atestar tal tradição. Amém, meus irmãos? É isso que eu tenho para passar para os irmãos. Gostaria que vocês ficassem de pé para que nós orássemos. Meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar cada dia a respeito da Tua palavra. Que nós possamos, Deus, através do Teu Espírito Santo, encontrar direções no que nós ouvimos e lemos aqui nessa noite.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós possa ter em si um pouco desses homens, esses jovens corajosos que não se dobraram ao sistema, que não dobraram, Pai, os seus joelhos diante de nenhuma divindade, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que mais que os nossos joelhos, Pai, o nosso coração esteja em reverência ao Senhor, a partir de agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar aqui nesse momento, Pai, no decorrer do culto. Em nome de Jesus, toma o melhor lugar aqui nessa noite, o melhor assento. Toma, ó Pai, o trono que está nos nossos corações. Ele precisa estar ocupado com a sua presença, com absolutamente nada mais. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos teus filhos que vieram aqui ouvir e aprender mais a sua palavra. Em teu nome nós te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Amém. Irmãos, tem um café lá em cima, tá? Deus abençoe a todos.